E você falou até que você atuou até na parte de hipnose, né? Fiz muitos anos de hipnose, tenho bastante conhecimento de hipnose, me formei nisso. Cristina, Mas hoje eu não uso mais a hipnose. A hipnose você vê como uma ferramenta espiritual ou apenas Não é nada espiritual. Um método ali de acesso ao subconsciente? Exatamente. A hipnose em si, ela é só um método de acesso. O X da questão é que a hipnose em si é uma técnica. A condução hipnótica, ela precisa ser dirigida por um terapeuta. Que é o grande erro que tem por aí, né? As pessoas fazem cursos de hipnose sem ser terapeutas realmente. É só pra hipnotizar o outro ali. Então, porque a técnica em si se aprende. Sabe por quê, Cristina? Qualquer um, você acha? Se você tiver um bom professor, você aprende. Só que o que adianta você colocar uma pessoa num estado hipnótico e você não tem a noção de como conduzir a pessoa para ela realmente chegar numa cura? Não adianta nada. Fazer só por entretenimento? É o que rola. Não, tem até gente que tenta usar. Então, assim, tem de tudo. É porque na hipnose... Eu não sou contra, não. Eu no consultório usei muito tempo. Sim. Não, é porque na hipnose a gente já viu, até aqui no programa, com o Bruno aqui, que foi feita uma regressão de vidas passadas. Sim, sim. Né? Só que, será que isso aí é conduzido pelo... Depende do terapeuta. Pelo terapeuta? Sim, pode ser conduzido. Não, mas assim... Tipo, ele pode influenciar naquela experiência de quem está sendo conduzido, ou aquilo é realmente o subconsciente da pessoa acessando? Depende de como ele fez. Ele poderia conduzir para uma informação. Se a pessoa for muito nemática, tiver uma mente muito suscetível, é complicado. Por isso que tem que ter, as pessoas que fazem isso, elas precisam estar muito qualificadas, saber exatamente o que elas estão buscando, onde elas estão indo. Então, assim, eu fiz vários anos disso, participei muito. Então, é uma técnica que é uma carta na manga que eu tenho quando eu trabalho terapeuticamente com as pessoas. Eu tenho um método que eu uso o processo de condução hipnótica para trabalhar o emocional das pessoas, que é a parte que não é muito espiritual, né? Mas depende, tudo depende do terapeuta, do que você está usando. Aí depois de um tempo fazendo isso, eu voltei para a parte mais espiritual. Mas vira e mexe na espiritualidade, vem alguém, por exemplo, querendo uma coisa que eu vejo que não é da alçada espiritual. E aí eu falo para a pessoa. Falo, olha, isso aí é outro departamento, não é a espiritualidade, seu problema é isso. É porque eu acho que você tem que buscar todas as soluções físicas antes de ir pro espiritual, né? É que é um conjunto, né? Sabe, Rafael, é um conjunto, não tem como você separar uma coisa da outra. A espiritualidade ajuda muito, ela te dá respaldo, ela te dá força, ela te conduz, ela te protege, é maravilhoso. Só que você tem que entender que, poxa, às vezes você quer ganhar dinheiro e você precisa entender que você não ganha dinheiro porque você não tem uma boa formação e não vale no mercado o suficiente para ganhar mais. Às vezes é uma questão só disso. Não é nada que tá bloqueado. Não é espiritual. Então, outro dia, uma moça perguntou assim para mim, eu quero ganhar mais dinheiro. Aí veio perguntar para o mentor espiritual. A minha maior... as consultas maiores que eu faço, né, em grande quantidade, são as perguntas das consultas aos mentores. E aí ela veio me perguntar, né? Por que a minha vida está travada e o que eu faço para ter mais prosperidade, para ganhar mais dinheiro? E ela não estava entendendo, e aí eu vi claramente que a questão dela ali era simplesmente uma questão dela ter que se formatar. Ela precisa se formar, ela precisa ir além para valer mais, para poder ganhar mais dinheiro, porque senão ela fica ali no salário mínimo, entendeu? E aí não é espiritual, ela tem que entender que ela não teve esse respaldo que ela tem que buscar. Então é o que eu falo, cada coisa no seu departamento. Então, partindo desse ponto, como que você definiria o que é espiritualidade? Espiritualidade é você se conectar com o mundo extrasensorial para obter resposta. É porque são coisas diferentes. Uma coisa é a religiosidade, que é a espiritualidade que você está falando nesse sentido, né? Onde quando você tem uma visão espiritualista sobre as coisas, você consegue ter uma visão mais holística, mais complementar. Você consegue entender que as coisas estão relacionadas. Mas e o ceticismo? Então,
Então, assim, às vezes uma pessoa que vem, ela precisava justamente, ela às vezes é conduzida pela espiritualidade para ouvir isso que ela precisava ouvir.